Eclesiastes 3, no verso 11 há uma expressão que diz assim: Deus colocou a eternidade no coração do homem. Vamos orar? Senhor Deus, ó Pai, que nada nos atrapalhe a refletirmos e ponderarmos na Tua palavra nesta hora. Conduz, ó Deus, as nossas mentes e os nossos corações a ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nos falar. Nós assim oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Diz a lenda que existe uma fonte de água, ou de águas tão puras, que a pessoa que beber dessa água rejuvenesce. Você já deve ter ouvido falar dessa fonte, a fonte da juventude. Essa fonte ela foi descoberta pelos árabes e roubada pelos bárbaros. E o líder da aldeia árabe amaldiçoou os árabes que fugiam com a fonte de barco. E por causa daquela maldição, o barco afundou e junto com os ladrões, a fonte também afundou. A partir de então, ou desde esse momento, algumas pessoas acreditam que a fonte, por não ser algo natural e conter ali águas muito raras, essa fonte ela fica flutuando pelo oceano, esperando que alguém um dia encontre. Essa é uma versão. Uma outra versão da mesma lenda diz que depois de roubada pelos bárbaros, a fonte ela foi parar no Oceano Ártico. E diz mais, diz que aquelas pessoas que se banharem nuas em dia de lua cheia alcançarão a imortalidade. Se encontrar a fonte ali no Oceano Ártico e nua se banhar em dia de lua cheia, alcançará a imortalidade, ou seja, encontrará a juventude. Ou, dentro dessa versão, ainda dizem que aqueles que beberem dessa fonte serão teletransportadas lá para o passado. Essa é a lenda da fonte da juventude. E algumas coisas chamam a atenção na lenda da fonte da juventude. Primeiro, o que chama a atenção aqui? Tem gente que acredita. E muita gente nua, se você não sabe, muita gente nua se banha em noite de lua cheia nas águas do Ártico. Existem excursões à procura dessa fonte. E olha que eu não estou falando de Indiana Jones. Eu estou falando de um camarada chamado Ponce de León, um conquistador espanhol do século XVI, que achou a Flórida quando estava buscando a fonte da juventude. Tem gente que acredita. Além disso, o que chama a atenção na lenda da fonte da juventude? A minha, a sua, a nossa, a busca humana por imortalidade. Gente, em vários lugares da nossa cultura, nós podemos encontrar um anseio por um mundo que transcenda a realidade que nós vivemos. Você vai encontrar aí em várias poesias, em vários textos, em várias telas, em várias músicas, em vários filmes,
Em todos eles existe um clamor por um mundo onde a gente não tenha mais que conviver com tanta injustiça, com tanta calamidade, com tanta violência, com tanta corrupção. Então, perceba que a ideia da imortalidade da alma não é algo distintamente cristão. Muitos séculos antes de Jesus, egípcios, persas, gregos partilhavam dessa convicção dos judeus de que a imortalidade, de que existe uma parte no homem que é imortal, existe uma parte no homem que não morre nunca. Então não é algo distintamente cristão. O homem, como um ser criado por Deus, possui esse anseio pela imortalidade. Há um escritor cristão que morreu no século passado, chamado C.S. Lewis. Ele disse o seguinte: se habitam em mim desejos que não podem ser satisfeitos neste mundo, não seria o caso de eu ter sido criado para viver num outro mundo? Vou repetir. Olha o que Lewis disse: se habitam em mim desejos que não podem ser satisfeitos nesse mundo, não seria o caso de eu ter sido criado para viver num outro mundo? Todos nós que aqui estamos, carregamos aquela terrível sensação de que, por mais longa que seja a vida aqui na terra, ainda assim ela é muito curta. Todos nós pensamos isso. Há tanta coisa, gente, para descobrirmos neste mundo. Quanta variedade de experiências existem para desfrutarmos. Mas a gente dispõe de pouquíssimo tempo. Quantos lugares que a gente nunca visitou, quantos livros que nós nunca leremos, quantas músicas que nós nunca ouviremos, quantas experiências que jamais experimentaremos. Então, é perturbador ver tanta riqueza esvair-se de nós a cada tic-tac do relógio. Uma vez perguntaram a uma pessoa o seguinte: você sabe tocar violino? E aí ela respondeu assim: não sei se sei, nunca tentei. Essa resposta está corretíssima. E é fantástica. Por quê? Porque existe em cada um de nós um sem número de possibilidades que a gente nunca soube. Existe em nós uma quantidade enorme de possibilidades que a gente nunca soube se a gente poderia, se a gente teria condições de fazer, de conhecer, de desenvolver. Não sabemos de tudo quanto somos capazes. E o que falar dos nossos amigos? Pensa aí nos seus amigos. Quão pouco nós sabemos dos nossos amigos. Mesmo aqueles amigos que são mais chegados, quão pouco a gente sabe deles. E o que dizer dos milhares de seres humanos que a gente nunca encontrou, que a gente nunca conheceu? Quantas personalidades, quantas histórias, quantas coisas interessantes, quantas coisas engraçadas. Quantas coisas nós poderíamos aprender se conhecêssemos uma quantidade maior de seres humanos. E o que falar
das verdades acerca de Deus. Por mais que alguém leve décadas estudando profundamente as Sagradas Escrituras, ainda assim essa pessoa vai estar como que patinando nas águas rasas da verdade revelada. Então, não sei se você carrega isso com você, mas eu carrego isso comigo. Você carrega sim, mas se você não sabe é porque você nunca parou para pensar, mas você carrega. Você não tem uma fome voraz de conhecer mais e mais coisas da vida. E por isso não existe uma frustração enorme, porque os anos vão se passando, as décadas, o tempo vai passando e você não teve a oportunidade de ler os livros que queria, de ir nos lugares que sempre desejou, e o tempo vai passando e você percebe que nunca vai conseguir fazer aquilo que você sempre sonhou. A gente carrega dentro da gente um sentimento de não realização. Por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente estude, essa frustração está dentro da gente. Então estava certo aquele teólogo que disse o seguinte: o nosso Criador, Ele não projetou seres dotados de tanta complexidade e capacidade para um simples punhado de décadas. O nosso Criador não projetou seres dotados de tanta complexidade, de tanta capacidade, para viver uns 50, 60 anozinhos aqui na Terra. Então é por isso que faz todo sentido a expressão de Salomão que nós lemos no início, a frase dele, quando ele disse assim: Deus colocou a eternidade no coração do homem. Esses anseios que nós temos, de querer sempre mais, de conhecer mais, foi Deus que colocou em nós, é a eternidade. Cada bom anelo sentido dentro de nós é uma insinuação da imortalidade. Cada frustração mesclada por um anseio de quero mais é um eco da eternidade na nossa alma. Então entende o que C.S. Lewis disse? Lewis disse assim: se habitam em mim desejos que não podem ser satisfeitos neste mundo, e habitam muitos, e tem dezenas, e tem centenas de desejos que não podem e não serão satisfeitos neste mundo. Não seria o caso de eu ter sido criado para viver num outro mundo? Deus colocou a eternidade no coração humano. Sabe aqueles momentos na sua vida, assim, aqueles momentos de raríssima felicidade, que você para assim, fecha os olhos e diz para você mesmo: queria que o tempo ficasse congelado aqui. Eu gostaria que isso que eu estou vivendo agora durasse para sempre. No céu continuará. Ali no céu, aquele momento de rara alegria que você tem e diz assim: meu Deus, que vontade que isso permanecesse para sempre. São seus desejos. São os seus desejos não saciados que lá no céu serão saciados. Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. Nós não fomos criados para viver para sempre aqui nesse mundo.
E é sobre essa existência de extrema felicidade, nesse lugar indescritível, ao lado dos santos e na presença de Deus, que a gente vai começar a estudar a partir de hoje. Viu que bela descrição do céu que alguém deu? Qual é? Uma existência de extrema felicidade, aquele momento raro na sua vida quando você diz: eu não queria sair daqui jamais, eu gostaria que isso durasse para sempre. É sobre essa existência de extrema felicidade, num lugar indescritível, ao lado de santos, dos santos e na presença de Deus, que a gente vai estudar a partir de hoje. Olha só que interessante. 71% das pessoas no Brasil acreditam em vida após a morte. E embora as porcentagens não se apliquem com exatidão, nós podemos presumir que mais de 99% da nossa existência será vivida no céu. Nós que para lá formos. Então, mais do que 99% da nossa existência será vivida no céu. Então, apanha essas duas informações. Se a maior parte das pessoas acredita em vida após a morte, e se a maior parte da nossa existência acontecerá lá, por que as pessoas não falam? Ou falam tão pouco sobre vida após a morte? Sobre o céu? Por que tamanho desinteresse em conhecer o lugar em que nós vamos viver a maior parte da nossa existência? Pode reparar, quando nós vamos viajar para um lugar desconhecido, o que a gente faz? A gente procura informações sobre aquele lugar, o clima, a culinária, se o povo é educado ou é ignorante, se o povo é aconchegante, se o povo é frio. A gente vê fotos do lugar. Se tivermos condições, a gente consegue ver vídeos, a gente analisa os mapas, ou seja, a gente se enche de informações sobre aquele lugar onde nós vamos passar 15 dias. Olha lá, quem sabe um mês. E o céu, que é um lugar onde a gente vai passar a eternidade, a gente não procura saber de nada. Mas como assim? Como assim? A crença no céu não faz nenhuma diferença na maneira como as pessoas e os cristãos vivem aqui na terra. Crer que viveremos eternamente com o Senhor no paraíso não traz impacto nenhum na vida dos cristãos dos dias de hoje. E que doutrina é essa? Que doutrina é essa que não muda o comportamento do ser humano aqui na terra? Ela não pode ser tão impactante. Ou estão transmitindo essa doutrina de forma errada, ou não estão transmitindo nada acerca dela. Mas o que fica muito evidente é que o céu não faz parte da agenda da igreja nos dias de hoje. Hereticamente nós trocamos o céu por um mundo materialista, cheio de conforto e de prazer. Não sei se você sabe disso, mas há muito tempo atrás, o inverso era verdade. Os cristãos ou os crentes, eles eram acusados de não se importar com essa vida aqui na terra e de só pensar no céu.
Hoje, a igreja abandonou completamente a doutrina, a esperança e o desejo do céu. E, gente, abandonar a mensagem do céu é um erro, porque ela é bíblica, e além disso é uma tolice. Por quê? Porque como cristãos, nós estamos jogando fora uma das nossas mais poderosas armas evangelísticas. Deus oferece a seres humanos miseráveis e pecadores uma eternidade de inimaginável infelicidade. E você poder apresentar essa verdade para o incrédulo, para o pecador, isso é uma oportunidade estupenda e a igreja perde, não usa essa arma tão preciosa que a Bíblia nos dá. Apesar disso, a maior parte do ensino sobre o céu nas Escrituras não é para evangelização, mas é para o conforto dos cristãos. O que existe na Bíblia sobre o céu é principalmente para quê? Para ajudar, animar, santificar, fortalecer e encher de alegria e esperança os filhos de Deus aqui na terra. Então, se 71% dos brasileiros acreditam em vida após a morte, e mais do que 99% da nossa existência nós vamos passar lá no céu, e ninguém fala sobre o céu, ninguém conversa sobre o céu, não se ouve mais mensagens sobre... Por quê? Quais seriam os motivos de tão grande desinteresse por parte das pessoas em conhecer sobre a vida após a morte? Vou listar aqui alguns rápidos motivos. Primeiro, por que hoje em dia se fala tão pouco do céu? Medo da morte. Muitos gostariam de, assim como Elias e Enoque, serem arrebatados e serem levados para o céu sem ter que enfrentar a morte. No entanto, gente, não há nenhum caminho para o céu a não ser pelo vale da sombra da morte. Não tem como você chegar no céu sem morrer. Para ir para o céu, nós temos que morrer. Mas como grande parte da população tem medo da morte, não se fala mais do céu. Segundo, por que esse assunto foi não banalizado, mas deixado de lado? Porque a riqueza trouxe para essa geração o que para gerações anteriores só era possível no céu. Vocês acham que essa quantidade enorme de alimentos que nós temos hoje, há 60, 70, 80 anos atrás nós tínhamos? O luxo, o conforto, a segurança que nós temos hoje, há 70, 80 anos atrás existia? O desenvolvimento trouxe para esta geração o que para gerações anteriores só era possível no céu. Ou seja, o progresso científico e social trouxe para o homem algumas coisas que o fizeram paulatinamente se esquecer do céu. Alimento em abundância, de sabor delicioso, alívio das dores, ambientes de beleza e luxo. Estas coisas no passado, para a maior parte das pessoas, só era possível no céu. Hoje, elas estão acessíveis a muitas pessoas aqui na terra. Terceiro, falta de informações e pregações levaram as pessoas a terem um desinteresse pelo céu. Séculos atrás, as pessoas conversavam sobre o céu muito mais do que nos dias de hoje. Séculos atrás existiam muito mais sermões sobre o céu do que na atualidade. Para pensar aí, quando foi a última vez que você ouviu uma mensagem sobre o céu? Então,
por falta de informação, por falta de pregação, por medo da morte, por causa do luxo e do conforto, os cristãos pararam de ouvir, pararam de ler, pararam de estudar sobre o céu. E qual é a consequência natural de tudo isso? Ignorância, uma ignorância enorme acerca deste assunto, de forma que a gente consegue ouvir muita asneira sendo dita por aí acerca do céu, de forma que existe uma quantidade enorme de dúvidas na mente das pessoas sobre o céu. A Bíblia, ela nos esclarece algumas, não todas. No entanto, muitas pessoas não conhecem nem mesmo as dúvidas que a Bíblia esclarece. Querem ver algumas delas? Quando a gente morre, a gente vai imediatamente para o céu? O camarada empacotou nesse minuto. Ele vai para o céu na mesma hora? Quem está no céu vê a terra? Queria pedir ao santo que está aí olhando para ele, vê a terra? Vê o inferno? Quem morreu pode voltar na terra?Essazinha aqui é boa. A gente vai falar dela semana que vem. Quando chegar lá no céu, nós vamos nos conhecer? Porque se nós vamos nos conhecer, a minha relação com a minha esposa vai ser de marido e mulher? Como que é o céu? O céu é um lugar assim, cheio de nuvens. O pessoal fica ali cantando o tempo todo. Olha, gente, a Bíblia tem algumas coisas interessantíssimas a nos dizer sobre o lugar da nossa morada eterna. O que é esse negócio que o pessoal fala, esse nome esquisito aí chamado de galardão? Daqui a 14 dias nós vamos pregar somente sobre galardão. Então, existem muitas dúvidas que nós temos acerca do céu, porque ao longo de algumas gerações a igreja parou de falar sobre o céu. A igreja parou de escrever sobre o céu. A igreja parou de pregar sobre o céu. E por causa disso, foram crescendo as dúvidas e os erros doutrinários foram entrando dentro da igreja. Hoje nós vamos tratar de algumas dessas perguntas e nas próximas semanas das demais. Primeiro, quando a gente morre, a gente vai imediatamente para o céu? Os católicos, eles afirmam que a alma de algumas pessoas vai para onde? Para o purgatório. Os criadores de Lost também dizem isso. Se você acompanha aquele seriado, eu já te disse qual é o final de Lost. O interessante, tem um bocado de gente me olhando de... Por que você contou isso? O interessante é que essa doutrina católica, ela só foi adicionada à igreja no ano 593. Antes disso não existia o purgatório. Para onde que as almas iam antes disso? Foi o Papa que criou com a sua palavra e surgiu lá o purgatório? Naquele momento ali, no ano 593? Essa doutrina não encontra base em lugar nenhum da palavra de Deus. Foi uma adição feita pela igreja ao longo dos séculos. Biblicamente, morreu, não vai para o purgatório, não. E os espíritas?
Eles afirmam que que a alma humana, ou as almas humanas, elas ficam vagando por aí, até encarnarem-se novamente.